Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo vai tocar a música do Padre Germano, que é o mentor da nossa casa, para a gente preparar o ambiente e fazer uma leitura da página. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Paz, irmão, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, abre seu amor é imortal. Nosso Seabre é uma dádiva de luz, vitalidade sempre em nome de Jesus. Pare, irmão, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Agora, nosso irmão Cristiano vai fazer a leitura de uma mensagem para a gente preparar o ambiente para a prece inicial. Boa noite a todos. Paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. É o capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo é o 141, que diz: pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Está em Lucas 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados, quase sempre, por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles.
A gente pode colocar como reflexão, né? Nós não podemos hoje fugir que a gente não conhecia sobre a reencarnação, não conhecia sobre as promessas de Jesus com a gente, que a gente tem um espírito protetor, que a gente é responsável pelo nosso próprio caminhar, né? Que a gente sabe hoje que o demônio é uma figura que os homens inventaram para amedrontar os católicos da época, né? As pessoas da época. Então, assim, a gente sabe que o céu e o inferno não existem. O que existe é a nossa consciência quando a gente desencarna. Então, a gente não tem desculpa mais para falar assim, ah, Senhor, eu desencarnei, eu não sabia. Não, a gente não tem como mais fugir, porque a doutrina dos Espíritos vem nos mostrando a nossa realidade, né? na nossa verdadeira vida, que é espiritual. Porque hoje, encarnado, a gente está passando por uma experiência para a gente se melhorar e ajudar um pouco mais o mundo. Então, Jesus está para sempre a nos ajudar. Mas como na palavra ele nos diz, né, que foi cumprido em nós as escrituras. E ai de nós falarmos que não sabemos. A nossa dificuldade, o nosso desafio no dia a dia, a gente fica chateado, né, com notícias, como hoje à tarde teve lá o caso na rodoviária, mas Deus ama o pecador e não o pecado. Então a gente se permite, né, ficar chateado por um momento, mas nunca desejar o mal para aquela pessoa, e sim que Deus tenha misericórdia daquela pessoa por estar cometendo aquela atrocidade, aquela maldade, e misericórdia de nós, que ainda não somos capazes de olhar e falar assim, meu Deus, me perdoa também. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Bom, vamos fazer a nossa prece. Tem alguém pela primeira vez aqui na casa? Sim. Ah, que bom. Seja bem-vindo, meu irmão. Que a nossa casa possa também te acolher com todo o amor, com todo o carinho, que você sinta em casa, de verdade. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por mais um dia que Ele nos permitiu de amanhecermos, de abrirmos os olhos, estarmos vivos. Vivos aos olhos do mundo, porque vivos estaremos sempre, com ou sem o corpo. E Deus nos permitiu, nós que só enxergamos aqui nesse ambiente os encarnados, estarmos vivos na carne, para poder aproveitar mais um dia de experiência, que sejam elas boas ou ruins, mas todas elas têm uma finalidade de nos elevarmos, de fazer de nós espíritos melhores. Então, obrigado, Pai, por esse dia abençoado que nos concedeu. E obrigado, Pai, por abrir as portas dessa casa para nos acolher enquanto enfermos, muito mais da alma do que do corpo, e para nos acolher enquanto uma escola, onde aqui estamos sempre refletindo todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou e que a gente ainda tem muita dificuldade de praticar. Agradecer ao Jesus, nosso Mestre, por estar conosco, e ele sempre disse, onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele lá estaria. Obrigado, Mestre, pela sua presença. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, esse irmão tão dedicado, que conduz todos os trabalhos da casa e nos ajuda, nos instrui, nos orienta. Obrigado, Germano. Agradecer a espiritualidade amiga, esses trabalhadores incansáveis e invisíveis, que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que são dedicados mensageiros de Deus. Obrigado, meus irmãos. E pedir essa espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco da reflexão que ainda precisamos fazer para nos tornarmos melhores. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez, nosso agradecimento ao nosso irmão Jonatas, por estar aqui conosco. Mais ou menos. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso divino Mestre. Acho que eu vou me esconder aqui da luz, tá?
A paz do Divino Mestre esteja em nossos corações, para que cada um de nós possamos cumprir as nossas tarefas. E não sei se vocês perceberam, todas as vezes que eu venho aqui, eu falo isso porque isso me deixa mais tranquilo, sabe? Que os grandes coitados são vocês. Porque ele falou que eu podia falar até 10 para 9. Se eu conseguir, coitado de vocês. Se não, eu passo a palavra para ele e ele vê o que ele pode ter feito. Fácil, né? Muito fácil. É por isso que eu gosto de falar isso, porque me deixa mais tranquilo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu só vou falar o que vocês querem que eu fale. E a nossa proposta de hoje é falar sobre o que precisamos na vida. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, me deu vontade de falar uma coisa relativa a quando ele começou a cantar a música do Padre Germano. É a coisa mais sensacional que eu encontrei na doutrina espírita. Foi exatamente isso. Porque quando eu cheguei à doutrina espírita, eu vinha do catolicismo. E como todo e qualquer religioso, ele tem uma certa prevenção a uma outra religião qualquer, não importa qual. E a doutrina espírita ela vem dizer exatamente ao contrário do que todo mundo pensa. Gente, a melhor religião é aquela que faz o homem ser melhor. Mas o que faz o homem ser melhor, o que faz aquele homem ser melhor, não é a mesma coisa que faz com que eu seja melhor. Não, eu melhor nunca vai ser. Que você seja melhor. Por quê? Porque cada um vai olhar a coisa de uma maneira. E aí está o que eu acho melhor na doutrina espírita. O mentor da casa é um padre. Mas não podia ser? Como é que não podia ser, gente? Vamos, de uma vez por todas, acabar com essa história. Religião é o caminho que cada um escolhe para chegar ao mesmo fim, Deus. O que a gente precisa, nós religiosos precisamos, é nos unir contra o materialismo. Esse, sim, é prejudicial. Uma religião, qualquer uma seja boa. Qualquer uma é boa. E não fiquem chateados comigo, eu costumo dizer o seguinte: ruins são os religiosos. Mas a religião? Não, a religião é boa. Agora, existe mal religiosos? Óbvio que existe. Mas religião não, gente. E uma coisa que mais me encanta na doutrina espírita é isso. Nas nossas reuniões mediúnicas se manifestam caboclos, preto velho. E daí? E qual o problema? Não vejo problema algum e a gente precisa quebrar de uma vez por todas isso. Religião é um caminho no qual eu escolhi para cumprir a mesma meta de todo mundo, que é chegar a Deus. A gente precisa entender de uma vez por todas que a vinha só tem um senhor. Mas em qualquer vinha tem um monte de departamento. Alguém tem que capinar, plantar, colher, encaixotar, levar para o mercado, vender e dar o dinheiro para quem? O dono da vinha. Então a vinha é única. Qual é o dono da vinha? Jesus. Quais são os departamentos desta vinha enorme? Católico, protestante, espírita, umbandista, maometano, aquele que não tem religião, não importa. Estão trabalhando o mesmo dono da vinha. Vamos começar a defender esse ponto de vista para acabar com esse negócio todo. Mas não foi sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre o que precisamos na vida. Porque é muito comum. Todo mundo hoje reclama. Reclama que falta isso, reclama que falta daquilo, e reclama que o mundo está ruim, reclama que tem problema. Ninguém pensa como o nosso companheiro aqui que iniciou a prece, como agradecimento. Ninguém pensa de que estamos aqui.
que os espíritos amigos, que o Pai, por misericórdia, nos permite estar aqui. E a gente está reclamando, só porque esquece de uma única coisa: de que todos nós somos espíritos imortais que passamos por experiência física para alcançar a evolução. Tem alguém que é diferente disso? Não. Sendo espírita ou não sendo espírita, é um espírito imortal, criado por Deus, que vive uma experiência física para alcançar a evolução. Então a nossa meta é evoluir. Tem outra finalidade? Não, gente. Nós não viemos aqui para outra coisa. Ué, mas não é possível. E a cervejinha, a feijoada, o futebol, não sei o quê? Gente, tudo isso faz parte desse caminho à evolução. Mas toda a nossa finalidade, a nossa meta única, seja lá quem for, tenha a religião que tiver, ou não tenha a religião, é evoluir. Mas para evoluir, a gente precisa de alguma coisinha. Para evoluir, a gente precisa de algumas coisas. E eu vou falar exatamente dessas algumas coisas que cada um de nós precisamos para alcançar a meta que é a nossa proposta. Evoluir. E eu fiz um apanhado, obviamente, do que eu preciso. E vou comentar aqui aquilo que eu preciso. Tomara que o que eu precise possa servir para alguns de vocês. Porque se nós estamos num mundo de prova e expiação, eu sei que vocês estão na minha frente, não tenho dúvida, mas também não estão tão distantes não, viu? Eu consigo ver vocês ainda. Então, estão na frente, mas não estão muito distantes. Então, pode ser que alguma coisa sirva para vocês. E a primeira coisa que eu separei, para que serve para mim, vamos ver se serve mais para alguém, é uma coisa simples. Eu preciso de uma borracha. Ué, uma borracha? Eu preciso de uma borracha porque eu precisava pagar algumas ações maléficas que eu fiz. Eu precisava de uma borracha que fosse capaz de modificar o que eu fiz de errado para que eu tenha uma nova chance de fazer certo. Mas se eu não tiver essa borracha que seja capaz de fazer isso, como é que eu vou fazer se eu estou ainda preso a tudo que eu fiz de errado? Ou seja, em outras palavras, eu estou falando o seguinte: olha, o leite já derramou. Não derramou? O leite está derramado. Então não adianta eu ficar preso o leite que derramou. Eu preciso pegar uma borracha, ou um pano de chão, ou o que se quiser, e ir lá limpar. Lamentar o erro, gente, não vai ajudar nada, absolutamente nada. Ah, então isso é melhor, né? Porque a gente erra e nem liga. Eu não falei isso? Não foi isso que eu falei? Para você errar e não ligar. Eu falei para que vocês não perdoem, para que o negócio era para mim, para que eu, quando errasse, não ficasse. E o mundo está passando, eu estou olhando para trás, eu estou me lamentando porque errei. Não, eu preciso passar uma borracha. Passar uma borracha, gente, não significa que eu não tenha responsabilidade pelo que eu fiz. Não, eu continuo tendo responsabilidade pelo que eu fiz. Eu só não vou ficar preso ao que eu fiz. Porque todas as vezes que eu me prendo ao que eu fiz, eu acabo não fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Isso não é bom de ouvir, não. Nós somos responsáveis pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Ué, então o que eu faço? Ué, escolha o melhor que fazer. Porque não fazer, às vezes, é
tão grande o erro quanto se tenha feito. Basta que você faça um paralelo. E é isso que a gente não costuma fazer. E é isso que eu preciso aprender, passar uma borracha. Eu preciso fazer um paralelo. Mas para que eu faça um paralelo, eu não posso estar preso lá. Eu preciso de uma borracha urgente que seja capaz de apagar as minhas ações. Repito, apagar as minhas ações não significa sumir com a minha responsabilidade. É apagar para que eu não fique inibido de continuar. E para que eu não fique inibido de continuar a escrever, eu preciso também, com urgência, de um lápis. Um lápis? Eu preciso de um lápis. Para quê? O que eu vou fazer com esse lápis? Gente, lápis serve para quê? Para escrever. Então eu preciso escrever uma nova história. Ué, por que tem que ser com lápis? Porque eu preciso de vez em quando apagar. Nem sempre a gente vai acertar. Não escreva de caneta. Porque você fatalmente vai ter que apagar. Isso eu estou querendo dizer de que nós ainda, não fiquem chateados, não vamos acertar. É só isso. Não vamos acertar? Não. Algumas vezes pode. Mas, lamentavelmente, a maioria das vezes, não. Olha que coisa chata de ouvir, né? E um cara lá de Rocha Miranda para me dizer isso. Que a maioria das vezes a gente não vai acertar. Verdade. Porque se a gente acertasse a maioria das vezes, não estava mais no mundo de provas e expiações. Já estaria num mundo um pouco melhor. Mas eu preciso desse lápis exatamente para isso. Para que eu possa apagar e reescrever. Ah, mas isso é fácil. Não é fácil, não. Porque quando você vai reescrever, você escreveu alguma coisa. E escreveu alguma coisa contra alguém. Porque ninguém faz nada a si próprio. Nós sempre fazemos ao outro que resvala em nós. Então eu vou escrever para o outro. Mas só que antes de eu escrever para o outro, eu preciso apagar o que eu fiz para o outro, por isso que eu preciso da borracha, para poder escrever. E aí é que está a dificuldade. Porque quando eu for apagar o que eu escrevi ruim para você, você vai ver. E eu vou ter que ter coragem suficiente para me dizer, me desculpe, mas eu errei. É fácil pedir desculpa? É muito difícil, gente. Eu conheço gente de que, quando reconhece que errou, é tão difícil de pedir desculpa que ela faz tudo para agradar, mas não pede desculpa. Eu não sei se isso é comum aqui em vocês, mas eu errei contra você. E eu sei que eu errei, porque a consciência é a minha cura. Mas eu sou incapaz de dizer, pô, meu cabra, me desculpe. Mas não é uma desculpa sincera. Não. Aí o que eu faço? Você quer o café? Vem cá, você quer que eu lave o teu carro? E eu vou inventando um monte de desculpa para compensar o que eu escrevi de errado, mas eu sou incapaz de pedir desculpa. Então, o lápis serve exatamente para isso. O lápis e a borracha servem exatamente para isso. Eu errei? Apago, peço desculpa e vou escrever outra vez. Então, não escreva a caneta. Use um lápis, porque provavelmente nós vamos ter que reescrever isso várias vezes. E não se espantem, gente. Porque o nosso acerto é a soma dos nossos erros. Lamentavelmente, nós espíritos não acertamos da primeira vez.
Nós vamos tentando, até que uma hora acerta. Os nossos erros, eles são... nós diminuímos, nós evitamos a esses erros exatamente nessa insistência de errar, perceber, tentar e vai continuando assim. Eu cheguei na doutrina espírita ainda ontem, tem 50 anos mais ou menos, com 18 a 19 anos. E nessa época, moleque de 18 anos, baile, não sei o quê, nunca fui muito de beber, porque meu pai não bebia nada, absolutamente nada, só água. E ele tinha até uma maneira muito inteligente, que hoje eu sou capaz de entender a inteligência do velho, né? Para perceber como é que a gente chegava em casa, que nós lá em casa éramos poucos, nós éramos 9. E desses 9, 6 eram homens, de 2 anos de diferença, um para cada um. Então todo mundo saía, todo mundo para um lugar. Mas ninguém tinha chave de casa, ó. Ninguém tinha chave de casa. Sabe para quê? O velho malandramente me acorda. Acordar, como é que tá? Tudo bem? Foi bem? Como é que foi? Ele já ia ver. Eu bebi, se eu fumei, se eu não sei o que, sem me dizer nada. Então hoje eu entendo que foi malandragem do cara. Mas voltando à história. Então eu bebia pouquíssimo. Mas eu bebia. Tomava uma cervejinha. Só que eu tomava cervejinha no sábado, aí passava domingo, o dia todo com dor de cabeça. Mas não é possível, eu não posso beber mais, isso é idiotice. Eu fico com 3 horas de festa, 4 horas de festa, tomo lá 2 cervejas, não sei o quê, no outro dia eu passo 24 horas com dor de cabeça. Não bebo mais. Sábado seguinte, o que eu faria? Bebia outra vez. Passava mais 24 horas bêbado. Bêbado não, com dor de cabeça. E, olha, eu passei pelo menos uns 2 anos, que foi quando eu entrei na casa espírita, né? Pelo menos até os 20 anos, não bebo mais. Mas, vamos lá. Eu tomava outra vez. E é assim que a gente, até que chegou a um ponto de racionalidade, eu falei, meu Deus do céu, não vale a pena. Eu fico 4 horas legal e 24 horas ruim. Vale a pena essa troca? Não, então não faço mais. Mas eu passei pelo menos 2 anos tentando isso. E é assim que a gente muda. E é assim que a gente vence. É fazendo um paralelo. Gente, vale a pena? Enquanto a gente tiver dúvida se vale a pena ou não, pode apostar, a gente vai fazer. Vai fazer. Só não vai fazer quando a gente chegar 100% de certeza que não, isso não vale a pena. É por isso que tem um ditado, eu não sei de quem é, que eu fiz um quadrozinho, botei em cima da minha mesa do escritório. Nunca troque. Nunca troque. Eu li todinho, não sei. Nunca troque a tranquilidade de amanhã pelo prazer de hoje. Nunca troque o prazer de amanhã. Quer me ajudar, por favor? Nunca troque a tranquilidade de amanhã pelo prazer de hoje. Porque normalmente é isso que a gente faz. Isso não me faz bem, mas me dá um gostinho bom na boca. Ou seja, eu troquei a minha paz de amanhã pelo prazer fugidio de hoje. Mas é assim, lamentavelmente, que a gente vive. É assim, lamentavelmente, que a gente caminha. É por isso que a gente precisa ter uma borracha e um lápis. Para ter coragem de refazer sempre que for preciso. Aí é que está a grande jogada da nossa evolução. É ter coragem para começar. É ter coragem para fazer. O erro que eu tive ontem, é por isso que eu preciso da borracha, não pode servir de âncora para que eu
tente outra vez, mas eu vou errar. Não tem problema. Porque ou você erra porque tentou, ou você erra porque não tentou. Mas tem um ditado chinês que diz que aquele que tenta pode acertar. Então eu não posso ficar preso a isso. É por isso que a gente precisa, de qualquer maneira, dessa borracha e desse lápis. Mas eu também preciso de uma tesoura. Uma tesoura? Sim. Eu preciso de uma tesoura. Sabe para quê? Para cortar as minhas arestas. Eu preciso de uma tesoura bem afiada para cortar, para moldar a minha caminhada. Eu preciso dessa tesoura para não estar com farpa espetando todo mundo que passa perto de mim. Então, se eu não tiver uma boa tesoura para começar a cortar essas farpas, para começar a fazer alguma coisa que não me impeça de crescer, porque você está com um monte de farpa virada assim, como é que tu vai andar? Não vai dar para andar. Então, você precisa diminuir essas farpas. Você precisa diminuir tudo isso. E, na realidade, essas farpas nada mais são do que as minhas mazelas, gente. Essas minhas mazelas é que me impedem de crescer. Essas minhas mazelas é que faz com que eu agrida. Faz com que eu não caminhe. Mas a gente precisa tomar um certo tipo de cuidado quando fala em mazelas. Porque as mazelas, os nossos erros, eles fazem parte da nossa caminhada. Ah, agora eu estou legal, porque veio um cara lá de Rocha Miranda falou que errar faz parte da nossa caminhada e é bom. Eu não falei isso. Eu falei que é um estágio ao qual nós ainda estamos. Na natureza, não existe saltos. Não existe sim as cachoeiras. Não, a cachoeira não dá salto, ela dá queda. Quando chama de salto, é filosofia furada, mas na realidade ela está caindo. A não ser que você vira o mundo de cabeça para baixo. Mas é esses saltos que a gente precisa, é isso que a gente precisa ter, de que ter essa consciência de que o erro é um processo. Não é uma coisa nossa, não é alguma coisa que realmente tenha duração eterna. Não. É um estágio o qual cada um de nós precisamos passar para alcançar o estágio seguinte. Portanto, nada de crucificar-me porque eu ainda erro. Eu não estou batendo palma para o meu erro. Mas eu não posso me condenar em virtude disso. Tem um quadrozinho do Pai João de Aruanda que diz o seguinte: não cobre de você nem dos outros aquilo que nem o Pai ainda está cobrando. Então, gente, não cobre santidade de Jonathan porque não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Vai demorar, hein? Vai demorar. Que vocês pensam o quê? Que só porque a gente está falando aqui, puxa, aquele cara, ó, mentira, tudo mentira, tô mentindo para vocês, tudo mentira. Tudo mentira. Não tô coisa nenhuma, porque sem medo de errar, gente. E aí eu falo também, não só por mim, mas para vocês também. Na melhor das hipóteses, essa deve ser a segunda existência que nós estamos falando bem do Cristo. Vocês duvidam disso? Cristo está há 2024 anos.
Aí vamos dizer que nós desencarnamos na mesma época do Cristo. Aí, por misericórdia divina, nós 50 anos depois nascemos. Nascemos o quê? Falando bem do carpinteiro? Não. Aí o pai dá outra colher de chá, deu outra, mas já passou mais 150 anos. Falando bem do Cristo? Cada um de nós aqui? Você tem cara. Você estava lá na cruzada comigo. Provavelmente. Estava o quê? Estamos juntos aqui de novo. Estamos juntos aqui de novo. Estava o quê? Falando bem do Cristo, matando os outros? Pelo nome dele? Então, gente, nós carregamos ainda essas imperfeições milenares. Então nós não podemos nos cobrar para hoje, aqui e agora. Quando o pessoal sair daqui, ó, vai sair todo mundo bom. Mentira, ninguém vai sair bom. Queira Deus que nós possamos sair daqui pensando em alguma coisa que foi dito e se prender a pelo menos uma ou duas coisas dessa e se vigiar nesse sentido. Já é um bom negócio. Porque, lamentavelmente, a gente ainda não vai sair do erro para o acerto numa só existência. Isso é trabalho dia a dia. Não é à toa que Jesus falava o quê? Ora e vigia. Esse orar e vigiar, gente, que Jesus mencionava, é exatamente para isso. Porque ele sabia das nossas condições, então fica atento. Vamos ficar atento para errar. Eu não estou aconselhando ninguém a errar não, hein? Mas para errar o menos possível. Errar o menos possível. Porque é assim que a gente vai conseguir um dia deixar de errar. Mas além de uma tesoura, eu preciso de uma lente corretora. Porque esse meu óculos aqui está valendo nada. Essa lente corretora tem que ser capaz de fazer com que a gente olhe para o outro e veja continuação de nós próprios. É essa lente que a gente precisa começar a usar. E se vocês forem perceber, a confusão toda que existe hoje no mundo, gente agredindo gente, sabe por quê? Porque nós não estamos conseguindo ver o outro como nós mesmos. Estão lembrados que quando Jesus esteve aqui, ele nos falou para que nós amássemos os outros tal como ele nos amava? E se a gente conseguisse olhar o outro com esta mesma visão, vocês acham que haveria agressões? Não. Vocês acham que haviam separações? Preto, branco, mulher, homem, pardo? Não haveria. Porque essas lentes seriam capazes de moldar o outro exatamente como eu sou. E enquanto eu não colocar esta lente fazendo com que eu veja o outro como meu irmão, eu vou usar muito a borracha, eu vou usar muito o lápis e eu vou usar muito a tesoura. Não tem jeito. Então eu preciso, com urgência, e essa é a solução do mundo, é olhar o outro como a mim próprio. Porque só assim é que eu, na realidade, vou respeitar o outro ou a outra como eu gostaria que eles nos respeitassem. Portanto, uma lente corretora é um elemento que está me fazendo uma falta enorme. Porque eu ainda não consigo ver isso. E só vamos conseguir começar a ver isso quando a gente também começar a fazer conforme aquilo que eu falei inicialmente. Olharmos todos nós como trabalhadores
de uma mesma vinha com os mesmos direitos que qualquer um de nós. Enquanto a gente não fizer assim, vai estar faltando alguma coisa. Mas, além disso, eu preciso também de algumas ferramentas, sabe? Principalmente um prumo. Você sabe o que é prumo, né? Aquele negócio para botar um negócio retinho na vertical. E essas ferramentas, elas vão me ajudar a construir um novo caminho. Mas não pode ser um caminho sem prumo. Porque o caminho sem prumo é o que eu estou fazendo hoje, todo torto. Não, eu tenho que me aprumar com a ideia do Cristo. E eu preciso de ferramentas exatamente para fazer isso. Para começar a construir. Mas construir como? Fácil, gente. A construção não é externa. A construção é interna. É cada um estar preocupado com o que está construindo internamente. O que dizia o Gandhi? Faça em você a mudança que você gostaria de ver nos outros. E é evidente, né? Quem é que não gostaria de ter uma esposa melhor do mundo? Não, mas quem é que não gostaria também de ter um marido espetacular? Um amigo, uma professora, um irmão? Alguém de nós já pensou de ser para esta pessoa aquilo que você gostaria que ela fosse para você? Então a gente está pedindo demais. A gente está pedindo demais. A gente precisa entender de que cada um só dá aquilo que tem. É por isso que eu falei para vocês agora, não me peçam santidade. Eu não tenho. Não me peçam santidade que eu não tenho. Vou dar uma dica para vocês também. Não me peça tolerância também, né? Que eu não tenho. Não, eu vou falar tudo que vocês não podem pedir, né? Não, eu não tenho nada. Mas eu quero tudo. Mas enquanto eu estiver querendo tudo e não fizer nada, eu vou continuar sem nada. Porque a mudança não é no outro, a mudança é em mim. Tem um conto, que eu gosto muito de histórias, que falam muito. Tinha uma família, como outra qualquer, que não é, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas, às vezes acontece. A nora não gostava da sogra. Não sei por que vocês riram. Mas a sogra também não gostava da nora. Mas engolia por causa do filho. E aí, a nora falou, não aguento mais não. Ou eu me separo desse cara, ou eu tenho que fazer um jeito. Aí, já sei. Foi a uma casa religiosa aí. E chegou para falar com o preto velho. Bom, se era para falar com o preto velho, pode ter certeza que o conselho que ele ia dar era bom. Não tenha dúvida. Mas o preto velho disse, o que você quer, minha filha? Eu quero matar minha sogra. Mas você quer matar sua sogra? Mas por quê? Não, por causa disso. Já sei por tudo. Não precisa falar não, porque a gente vai passar o tempo todo aqui falando. Mas você quer matar mesmo, né? Quero. Mas você não tem medo de ser presa? Não, mas é por isso que eu vim aqui. Para o senhor arrumar um jeito de eu matar ela sem ser preso. Ele falou, então já sei. Já sei o jeito. Eu vou preparar um pozinho aqui. E você vai, toda a refeição, botar um pouquinho. Olha, bota um pouquinho só na comida dela. E ela vai demorar mais ou menos uns 45 a 60 dias para desencarnar. Mas tudo isso, você quer ser presa? Não, então tá bom. Então você vai colocando aí que mais ou menos por 60 dias ela vai desencarnar. Agora tem um negócio. Para que você não corra risco nenhum, você, a partir da primeira colocação, você vai se transformar em relação a ela. Você vai fazer com que ela goste de você.
Você vai fazer tudo o que puder para que ela goste de você, porque aí quando ela desencarnar, não tem suspeita. Perfeito. E aí ela começou a colocar o remedinho lá na comida da sogra. E foi, e tá tudo bem, né? Para depois não ter problema. Foi. Quando chegou 45 dias, 50 dias, já estava perto da sogra morrer. E ela ficou apavorada. Voltou lá pro Preto Velho. O que foi, minha filha? Já morreu? Não morreu não, mas eu estou querendo dizer exatamente o contrário. Eu não quero que ela morra. Mas por que você não quer que ela morra? Porque ela está tão boa, ela parece minha mãe, ela tá uma maravilha. E a sogra também estava dizendo que aquela nora era a filha que ela sempre desejou. E foi lá pedir para ela não morrer. E o Preto Velho chegou, mas o que houve? Não sei. Só sei que ela está uma maravilha comigo e eu amo aquela... É minha segunda mãe. Já deu para perceber porque o que aconteceu, né? Ela fez para a sogra, ela fez da sogra a mãe que ela queria ter. Então é essa mudança que a gente tem que fazer. Eu não tenho que estar preocupada em mudar vocês. Eu não tenho que estar preocupada em mudar meu filho, minha filha, minha esposa. Não. Eu sei que para nosso nível de evolução é difícil ouvir isso, né? Mas eu tenho que servir a eles sem esperar troca. Olha que coisa absurda. Servir a alguém sem esperar troca? É. Por mais que doa no nosso tímpano, é. Porque o sentimento, gente, é uma coisa unilateral. Eu não tenho que esperar você gostar de mim para eu gostar de você. O sentimento é meu, cara. O seu sentimento é seu. Se você não gosta, é problema teu. Se eu gosto, é problema meu. Mas a gente tem que ter clareza, tem que ter entendimento para isso. Eu não só gosto quem gosta de mim. Então você não gosta nem de ninguém. Porque do jeito que você gosta para alguém gostar de você, você deve ser um cara extremamente antipático. Então ninguém gosta de você. É isso que Gandhi estava falando. Faça em você a mudança que você gostaria de ver nos outros. Porque assim você vai realmente conquistar o que tem que conquistar. Mas tem coisa mais que eu preciso. Posso não? Pode? Está todo mundo curioso também o veneno do Preto Velho. Era açúcar com farinha. Não ia matar ninguém. Mas a proposta que ele queria era fazer com que as duas mudassem o comportamento. Então, é assim que a gente vai fazer. Então, se você quiser conquistar a esposa, conquistar o filho, conquistar o marido, né? Seja a pessoa que você gostaria que ele fosse. É infalível. Eu digo para vocês que eu estou tentando, mas não consegui. Vamos continuar tentando. Mas, além disso, eu preciso de 4 zippers. Sabe o que é zíper, né? Aquele que a gente chamava de fecha-eclair. Eu preciso de 4. Pelo menos 4. O primeiro eu vou usar... Onde é que eu vou usar o primeiro? Eu vou usar o primeiro na minha boca. Para abrir e fechar na hora certa. É difícil. É difícil você abrir a boca e fechar na hora certa. Porque normalmente a gente abre na hora errada e fecha na hora errada. A gente abre para falar mal dos outros. Abre para reclamar do mundo. Nunca fecha quando alguém fala com você. Alguém te agride, é hora de fechar o vídeo. Não. Essa hora que eu abro. Então eu preciso desse zíper para abrir e fechar a minha boca na hora devida. Porque é uma das coisas mais difíceis que nós ainda carregamos, é
o saber calar, ou saber falar na hora certa. E eu preciso aprender isso. Porque normalmente não. Eu diria que pelo menos 98% das vezes dos nossos aborrecimentos, em casa, na rua, no trabalho, começa através de quê? Da palavra. E ainda mais, da palavra mal entendida. Porque eu já vi várias vezes, e eu tenho certeza que vocês conhecem casais que aconteceram isso, mas meu filho, não foi isso que eu falei. Não foi isso que você falou, mas foi isso que eu ouvi. Então você precisa aprender a falar na hora certa. Falar certo na hora certa. E calar a boca quanto precisa calar. Estão lembrados da água da paz do Chico? É exatamente para isso. Para que a gente não fale. E, lamentavelmente, nós hoje temos uma mania que estamos sempre falando mal de alguém. Do governo, da política, eu não sei o quê. Do mundo, a gente está sempre falando mal. O que não vai solucionar muita coisa. Eu preciso também, que está acabando meu tempo, eu preciso de um relógio. Não, mas não é esse não. É um relógio que me avise que sempre é hora de fazer o bem. Isso aqui não me avisa nada. Ele tem que dar um toque, está na hora de fazer o bem. Esse relógio é necessário para que a gente perceba que, com certeza absoluta, esse relógio vai ficar apitando para a gente 25 horas por dia. Sabe por quê? Porque toda é hora de fazer o bem. E todas as vezes que a gente não faz, a gente está errando por omissão. Esse relógio tem que existir, e eu preciso com ele urgente. E eu preciso também um rebobinador de filme. Para quê? Para que eu possa recordar as coisas boas. Mas recordar as coisas boas, gente, não significa você fazer paralelo com as coisas boas de hoje. Não. É porque nos dá prazer pensar em coisas boas. É isso que a gente precisa rememorar. Viver, não é viver de passado. Ah, no meu tempo era melhor. Não, no seu tempo não era melhor, não. Mentira. No seu tempo não era melhor. Hoje o tempo é melhor. Até porque hoje é a nossa melhor versão. Se hoje é a nossa melhor versão, o tempo de hoje é melhor do que ontem. Mas teve realmente momentos ontem que me foram agradáveis. Então, por que não lembrar? E eu preciso também um sapato feito de moral e ética. Eu estou correndo agora por causa do meu tempo. Moral e ética. Sabe para quê? Para que eu possa ir em qualquer lugar com a cabeça em pé, sem medo, confiando. Porque aquele que anda na ética, ele anda confiante. Ah, então não vai acontecer nada. Eu não falei isso. Eu só falei que é só andar confiante, gente. Ou seja, ele não vai andar com medo. Ele não vai andar se escondendo. Mas o que vai acontecer, só Deus sabe. Porque, aliás, abre um parênteses aqui, é muito comum a gente pensar que só porque nós somos espíritos não acontece nada de ruim. Mentira, acontece. Porque nós somos espíritos encarnados como qualquer um. O Cristo, que era o Cristo, aconteceu o que vocês sabem, não vai acontecer com a gente. E, para terminar, que eu já estou com pena de vocês, para terminar, eu precisava de um espelho. Mas um espelho, rapaz? Eu precisava de um espelho, sabe para quê? Só para ver uma das maiores obras do Pai. Nós. Já pararam para pensar nisso? Que nós somos únicos? Que não tem ninguém, absolutamente ninguém igual ao outro? Então parem. Vamos parar de fazer paralelos. Não adianta você fazer paralelo
com uma coisa única. Como é que você fazer paralelo contigo, cara? Se só existe você, graças a Deus, e só existe eu, graças a Deus. Então qual é o melhor? É banana ou abacaxi? Não tem paralelo, gente. E a gente costuma estar fazendo paralelo com os seres humanos, que não tem sentido. Ah, mas ele é melhor do que eu. Mentira. Eu sou melhor do que ele. Mentira. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, só isso. Mas ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém tem que ser melhor do que ninguém. É outra coisa. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Não melhor do que você. Porque você é o único. Eu sou o único. Nós somos únicos. Então eu preciso de um espelho bem grande para enxergar tudo isso. Para saber o quanto nós somos valorosos. O quanto o Pai nos ama. Nos ama tanto, tanto, que mesmo apesar das nossas deficiências, Ele nos coloca uma casa dessa em nosso caminho. Ele coloca um monte de gente educada que me ouviu quase 50 minutos e não reclamou. Muita paz. Obrigado, meu irmão, pela reflexão. Os nossos irmãos que vão assistir, né, que Deus abençoe, que possam exercitar bastante essas reflexões e, com isso, vai nos ajudar bastante a nos tornarmos melhores. Muita paz.